Amém. Bom dia, amado povo de Deus. Estamos no ar com a reunião dos homens. E hoje o nosso tema é o velho homem versus o novo homem. O nosso texto de base está no livro de João, no seu capítulo 3, do verso 3 a 6. Sem mais delongas, vamos entrar diretamente ao texto, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler. Em nome do Senhor Jesus, vou ler. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Importa-lhe, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Palavra do Senhor. Este é de facto o nosso texto base que vai nos guiar ao longo desta pequena reflexão, desta partilha. É importante introduzir aos irmãos que este tema que estamos aqui a partilhar está intimamente ligado àquilo que o tema do mês de outubro que foi introduzido pelo pastor, nomeadamente Cades Barnea, e que agora estamos no subtema da nova partida. E, portanto, é um tema que está intimamente ligado. É importante, digamos assim, falar do velho homem e do novo homem. Perceber o que é que aconteceu em Cades Barnea, os 40 anos que o povo pereceu e muitos dos filhos de Israel não entraram na boa terra, em Canaã. Temos que perceber, e para perceber o que é que efetivamente aconteceu, temos que juntar aqui outros livros da Bíblia, da palavra, para entendermos o que é que efetivamente aconteceu. E então, sugiro fazermos aqui uma volta para o livro de Gênesis. E em Gênesis, podemos abrir no seu capítulo 1, no verso 26, para compreender como Deus criou o homem. Como Deus criou. E em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, diz o seguinte, a palavra do Senhor: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Palavra do Senhor. Aqui vemos claramente que como Deus fez o homem.
façamos. E aqui Deus não estava só. Quando ele diz façamos, Deus não estava só. Deus também estava com o Filho, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança. Quer dizer que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, podemos entender e compreender claramente como é que este homem foi formado. Portanto, nós estamos a regressar aqui a Gênesis para entender, compreender quem é o homem, qual foi o propósito de Deus a fazer o homem, o que é que aconteceu logo no início na criatura, da criação, da criação. O que é que aconteceu? Qual é a tragédia que aconteceu e que os homens, o povo de Deus que esteve em Cádiz Barnea, pereceu durante 40 anos. E uma geração pereceu no deserto, morreu no deserto. Não entrou na boa terra, não entrou na terra prometida, não entrou na terra de Canaã. Então isso é para compreendermos. E aqui em Gênesis 2:7, eu leio a palavra em nome do Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui vemos claramente que o homem é constituído tripartido, ou seja, de 3 partes, conforme diz. Primeira parte, do pó da terra, ou seja, foi do pó da terra que Deus fez o corpo. Aleluia, a primeira parte, corpo, que está relacionada com o pó da terra. Deus fez o homem através do pó da terra, fez o boneco. E aqui prefigura o corpo. Outra parte, soprou nas narinas o fôlego da vida. Aqui, insoplar, soprar, representa o espírito. Portanto, Deus formou o espírito do homem dentro do homem, através do seu fôlego da vida. O soprar, Deus soprou e formou-se o espírito do homem. Aleluia. Portanto, está aqui o fôlego da vida e forma então aqui o espírito do homem. A terceira parte nós vemos o homem passou a ser alma vivente. Tanto a alma. O homem então é composto por corpo, espírito e alma. Portanto, esse nosso táxi que estamos a fazer aqui para o livro de Gênesis é para compreender o que é que efetivamente aconteceu, que tragédia aconteceu no início. Portanto, temos que fazer esse táxi para compreender. E aqui fazemos também ao mesmo tempo um paralelismo entre o velho homem, o novo homem, Cádiz Barnea e a terra prometida de Canaã. Fazer esse paralelismo e percebermos claramente o que é que aconteceu. E para percebermos, vamos abrir ainda no livro no mesmo capítulo de Gênesis 2, no verso de 8 a 9, e vamos ver o que é que este homem que Deus formou, onde é que foi colocado? Deus formou este homem e o colocou no jardim. Colocou lá no jardim. Podemos ver Gênesis capítulo 2, no seu verso 8 até 9. E plantou o Senhor
Repito. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore agradável à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Palavra do Senhor. Portanto, aqui o que é que nós percebemos? Deus formou o homem e colocou aonde? No jardim do Éden. Pôs aí o homem. Mas também no jardim, no centro do jardim, fomos de facto ver o quê? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, quando formou o homem, colocou no homem o livre-arbítrio. E o plano de Deus, quando Deus colocou o homem no jardim, era para que o homem pudesse se alimentar da árvore da vida. Essa árvore da vida aqui, ela representa o Deus Pai. Ela representa o Filho, o Senhor Jesus. Era esse o plano de Deus, que o homem se alimentasse da árvore da vida, se alimentasse de Cristo. Aleluia. Esse seria de facto o plano de Deus. Mas, a partir daqui, podemos compreender que de facto não foi esse. Houve aí um desvio. Houve um governo clandestino. Vamos ver já mais adiante, ainda neste livro, que de facto desviou o plano de Deus. Aleluia. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela prefigura Satanás como a fonte da morte. Aqui podemos ver que também a árvore da vida, para além de representar Deus Pai, Deus Filho, ela representa a vida, ela representa o Espírito. Aleluia. Ao passo que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa o quê? Satanás. A fonte de quê? Da morte. Ela representa o quê? A alma. Esse homem que Deus criou, Deus queria que ele se desenvolvesse do Espírito de Deus, se alimentasse de Cristo, se alimentasse da árvore da vida. Mas o homem aqui pereceu. Podemos ver aqui muito rapidamente. Este homem foi seduzido pela antiga serpente, como é descrita no livro de Apocalipse 12, 9. Vamos ver aqui em Gênesis 3, no capítulo 3, no verso 6, o que é que aconteceu? Como é que foi essa sedução da serpente ao homem? Como o homem foi seduzido, enganado pela serpente. Em Gênesis 3, 6, vou ler a palavra de Deus em nome de Senhor Jesus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Palavra do Senhor. Aqui percebemos claramente que a semente corruptível entrou. O mal entrou. Vamos cavar aqui essa palavra, perceber bem, entender aqui. Quando ele diz aqui,
a árvore era boa para se comer. A árvore era boa. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para se comer. Regressando aqui naquilo que é o homem, que é composto por corpo, alma e espírito. O corpo, ela está constituída por 3 partes. O corpo é constituído por cabeça, tronco e membros. A alma, ela é constituída também por 3 partes. Onde está? A mente, que é a motora, a vontade e as emoções. O espírito do homem também está constituído por 3 partes. Quais são? Consciência, a comunhão e a intuição. A consciência é a parte que faz a interligação entre o espírito do homem e a alma. Tanto a consciência que liga com a mente, não é? É aqui. Depois tem uma comunhão, que é a parte quando nós louvamos, quando nós oramos, a parte que entramos em comunhão com Deus. E aqui, voltando ao texto de Gênesis 3:6, podemos compreender quando diz aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela prefigura aqui vontade. A vontade. Ou seja, o que quero ressaltar aqui neste texto é que o adversário de Deus, o inimigo de Deus, diabo, Satanás, ele atua na esfera da alma. É por isso que nós aqui fizemos esse paralelismo, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela prefigura que a alma. E lá na alma onde estão as vontades. E vemos aqui, conforme a contextualização do livro de Gênesis 3:6, vemos que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, quer dizer, essa boa para se comer, está aqui expressa a vontade. Portanto, a mulher entrou na esfera da alma, ok? E ainda vemos agradáveis aos olhos. Agradável refere-se aqui às emoções. Ainda estamos na esfera da alma, ok? E a árvore desejável para dar entendimento na mente. Estamos na esfera da mente, na alma. E a partir daí, o inimigo atacou, introduziu, subtilmente, introduziu a semente corruptiva. Foi a partir daqui que começou a tragédia do homem. A semente do mal entrou. Tanto a alma, vemos aqui claramente que a alma ordenou o corpo e este comeu do fruto. Amém? A partir daqui também percebemos que essa serpente subtilmente corrompe o homem, não é? Satanás corrompe, seduz o homem de 3 formas. A primeira, ela coloca que dúvida, aleluia, sobre a palavra de Deus. Ou seja, ela falsifica a palavra de Deus. Aleluia. Para além de falsificar a palavra de Deus, ela mente. Nós podemos ver isso, mas aí com maior detalhes. Ela mente, porque Deus fez uma ordenança. Deus deu uma ordenança, de toda árvore podes comer. Excepto o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás introduziu o seu plano clandestino, subtilmente colocou dúvida, entrou na mente da mulher e colocou
dúvida sobre a palavra de Deus, sobre a ordenança. Ela falsificou a palavra de Deus. Ou seja, já a partir de Gênesis entrou aquilo que se chama, quer dizer, a apostasia já havia entrado. Amém? Apostasia. Outro aspecto é que mentiu sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Ela mentiu. O terceiro ponto, o terceiro aspecto, ela rouba a nossa obediência a Deus, rouba a nossa fé e leva-nos cativo na esfera da mente, na esfera da alma, na mente, na razão. E aí, claro, ao levar-nos na esfera da mente, na esfera da alma, na esfera da alma onde estão a mente, vontade e as emoções, ela aí nos derrota. E o homem caiu. Como consequência dessa queda, a alma do homem foi envenenada. Ela entrou à natureza pecaminosa. Passou a existir a vida da alma, o ego, o eu sou, eu posso, eu tenho, eu. Entramos dessa aí. A partir desse momento, a semente entrou, o veneno entrou e entrou, de facto, a morte. O ego, o homem passou no eu sou, eu posso, eu tenho. Podemos ver rapidamente aí no livro de Mateus, no capítulo 16, no seu verso 24, onde diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Aqui, a si mesmo, refere-se ao ego. Esse a si mesmo, que a palavra refere-se aqui em Mateus, capítulo 16, no verso 24, onde diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, para entrarmos no reino dos céus, nós primeiro precisamos despojar-nos do ego, da vida da alma, do eu posso, eu sou. Ou seja, para entrar na boa terra em Canaã, o povo de Israel tinha que se despojar do eu, do ego. Despojar-se do ego. Por isso aquela geração pereceu. Foi preciso 40 anos o povo perecer no deserto e entrar para a boa terra uma nova geração, um novo homem revestido de Cristo, da fé, da esperança, não é? Portanto, esse paralelismo vai ser sempre assim o nosso texto até o final, para fazer esse paralelismo sobre o homem velho e o homem novo. Homem velho versus homem novo. Cades Barnea, a boa terra, Canaã. Portanto, essa vai ser de facto o nosso exercício, a nossa reflexão durante este pequeno período. Outro aspecto da consequência da queda foi o corpo do homem mudou de natureza.
o corpo do homem tornou-se carne, como um elemento do maligno. Ou seja, houve uma metamorfose. O corpo que nós herdamos na criação não era esse corpo de carne, era um outro corpo. Um corpo à imagem e à semelhança de Deus. Está aqui, vimos logo no início, em Gênesis, vimos isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, foi isso no início. Mas quando entrou essa semente corruptível, o corpo passou a ser carne. E entrou também a morte, passou a ser corruptível, um corpo corruptível. O elemento do maligno entrou. Habita o pecado, passou a habitar o pecado. O homem na carne habita no pecado. Né? Habita no pecado. É por isso que nós vimos aqui em João 3, não é? Vamos repetir, esse é o nosso texto que está a nos fazer sempre o texto de base, é João 3, no verso 3 até o verso 6. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode nascer de novo, sendo velho? Porventura, volto ao ventre materno e nascer segunda vez? Essa pergunta, os irmãos que também estão do outro lado devem estar a fazer. Essa pergunta que Nicodemos fez, muitos devem estar a fazer-se. É preciso voltar ao ventre materno para nascer de novo? Não. O Senhor Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui claramente vemos esse paralelismo de que o homem velho, ela está na carne. O homem velho está na carne. Estando na carne, está no pecado. Não tem como este homem velho poder nascer de novo. Para tal, tem que entrar onde? Na água e no Espírito Santo. Aleluia. Portanto, nascer das águas e do Espírito Santo. Portanto, e aqui vemos claramente como segunda consequência, o corpo do homem, portanto, tornou-se carne. Portanto, aqui como consequência da desobediência, o nosso corpo transformou-se, a natureza que estava, transformou-se, a natureza que inicialmente estava dentro do propósito de Deus, essa natureza transformou-se para uma natureza de carne. Entrou o maligno, a semente corruptível entrou. E o homem passou a habitar num pecado. O homem isolou-se de Deus. Podemos ver em Efésios 2:1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, ao estarmos na carne, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a prefiguração do velho homem. É a prefiguração do velho homem. Outra consequência, o espírito do homem, que Deus formou o espírito do homem, insuplando pelo fôlego da vida,
formou o espírito do homem. Esse espírito do homem, como consequência da queda, ela ficou mortificada. Ficou mortificada. Entrou a morte. Outra consequência, o homem caiu. Esse homem caído, não é? Portanto, foi constituído pecador. Este homem caído foi constituído pecador. O homem que caiu passou a ser pecador. Podemos conferir isso também em Romanos 5, no capítulo 5, no seu verso 12 e no verso 19. Muito rapidamente para ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Portanto, aqui também vemos, aqui no verso 9, quer dizer, a prefiguração do homem velho e do homem novo. O homem velho é aquele homem que desobedeceu, é aquele homem que caiu em pecado, que caiu na desobediência, desobedeceu. Mas o novo homem é aquele homem que se reveste de Cristo, aleluia, reveste-se de Cristo. É um homem obediente, não é? Aqui a palavra diz, por meio da obediência de um só. Obediência de quem? De Cristo. Muitos se tornaram justos. Por causa de Cristo, hoje nós somos justificados. Somos chamados justos. O justo, o meu justo, vive pela fé. Aleluia. A quinta consequência. Este homem caído também foi condenado. Podemos conferir ainda também no Romanos 5, no mesmo capítulo de Romanos, no verso 18. Passo a ler a palavra do Senhor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Repito. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só o ato da justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Aleluia. Hoje estamos na era da graça. Foi preciso vir Cristo para eu ser justificado. Aliás, por isso eu estou na igreja. Estou no ministério do quê? Da restauração. Eu fui justificado pelo batismo. Eu sou justificado. Vamos ver mais à frente, rapidamente, sobre isso. Portanto, esse paralelismo entre o que é o velho homem e o novo homem. Aleluia. Outra sexta consequência. A maldição foi introduzida. Em Gênesis 3, em Gênesis capítulo 3, nos versos 17 até 19, vemos que, vou ler a palavra do Senhor. E Adão disse, visto atendeste à voz da tua mulher e comestes da árvore que
te ordenara a não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Portanto, aqui entrou a maldição. Entrou, digamos assim, o maligno. Toda a maldição entrou a partir daqui. E esta foi, de facto, a sentença que Deus decretou. Podemos, para compreender também, podemos abrir ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 20 e 22. Posso ler a palavra do Senhor? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. Portanto, o velho homem é vaidoso, a vaidade. Por isso, temos que lutar contra a vaidade, contra o velho homem que está em nós. Tem que sair do velho homem para entrar no novo homem. Entrar no novo homem é entrar em Cristo Jesus. É entrar, é estar na graça. Aleluia. Então, afasta-se de nós o velho homem, a vaidade. Não é? No verso 22, ainda do capítulo 8 de Romanos, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Portanto, aqui está. Toda a criação, ela geme. Geme e suporta angústia. Geme. Até agora. Até agora, continuamos nesta angústia. Portanto, sétima consequência, o homem foi expulso. Vimos que o homem que foi colocado, quando Deus formou o homem, foi colocado no jardim do Éden, no paraíso. Ele foi expulso, O homem foi expulso do paraíso. Portanto, o homem deixou de ter acesso à vida. Deixou de ter acesso à árvore da vida. O homem deixou, portanto, não se alimentou da árvore, aquilo que era o propósito de Deus, para que o homem pudesse se alimentar da árvore da vida. O homem acabou não alimentar-se da árvore da vida e foi expulso. Podemos conferir isso em Gênesis 3, capítulo 3, no verso 23 a 24. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de levar a terra de que fora tomada. Perdão, repito. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins a oriente do jardim do Éden e o refrigir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
Portanto, o homem ficou vetado. O homem ficou vetado, já não teve acesso à árvore da vida. Uma oitava consequência foi que, aqui até não vou, portanto não vou dizer consequência, vamos dizer, a partir daqui, houve a primeira pregação da boa nova da parte de Deus. O primeiro evangelho foi pregado aqui em Gênesis 3, no verso 15. Após julgar a serpente, Deus prega a boa nova. Qual é a boa nova? Passa a ler. Gênesis 3, no verso 15. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Tanto foi aqui a pregação, a boa nova que Deus fez. Portanto, haver aqui a separação, a inimizade, a descendência da serpente. Aqui a descendência da serpente refere-se a todos os seguidores de Satanás. Em Mateus 3,7, ele fala a raça de víboras, a todos aqueles que são a raça de víboras, como fala em Mateus 3,7. Em Mateus 13:38 fala também do filho do maligno. São esses a descendência da serpente. Esses é que são os descendentes a descendência da serpente. O descendente da mulher, quem é? É Cristo Jesus. O descendente da mulher é Cristo Jesus, que nasceu da Virgem Maria e que fere a cabeça da serpente na cruz. Cristo Jesus, na cruz, feriu o quê? A cabeça da serpente. Aleluia. E aqui, de facto, foi a boa nova. Há alguns escritos que dizem que Adão, o primeiro Adão, a partir daí recebeu a redenção. Ok? Por isso que aí existe o Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, que é prefigurado como o Cristo. Não. O primeiro Adão, que é terrenal. O segundo Adão, que é Cristo Jesus, celestial. Aleluia. O homem velho, que é esse o primeiro Adão, que é o homem terrenal. Ok? O novo homem é aquele que é revestido de Cristo Jesus, que se reveste de Cristo. Aleluia. Então, nós falamos há bem pouco tempo que ali a partir de Deus lança então de facto essa boa nova. Jesus Cristo destrói o Senhor Jesus, destrói Satanás na cruz, pisa o calcanhar. Portanto, na cruz, o velho homem é crucificado. Na cruz, o velho homem foi crucificado. O velho homem foi crucificado na cruz. Esse velho homem, ele morreu. Aliás, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu batizo-me nas águas, na imersão. Aleluia. O batismo, ela representa a separação entre o velho homem e o novo homem. O batismo, por isso que o batismo tem que ser por imersão. Ao emergirmos, nós matamos o velho homem. Não é? E ao ressurgir, o que acontece? Das águas, o que acontece? Nasce um novo homem em Cristo Jesus. Aleluia!
uma nova criatura, ela é nascida de novo. Portanto, o batismo é a separação entre o velho homem e o novo homem. Por isso tem que ser o batismo pela imersão. Aliás, nós ouvimos aqui o pastor a dizer que a passagem do povo de Israel a sair do Egito, ao passar no Mar Morto, a passagem do povo de Israel no Mar Morto, ela representou o quê? O batismo do povo de Israel. Amém? Aleluia! Pô, mas o que acontece? Portanto, mas foram batizados, nasceram um novo homem, mas por que pereceram no deserto durante muito tempo? 40 anos. Não entraram imediatamente para a terra prometida, para Canaã. Por quê? É o que acontece conosco também muitas das vezes. Somos batizados nas águas, mas depois voltamos no velho homem, nas velhas atitudes. E o povo, o que aconteceu aí, depois de passar o Mar Vermelho? O que aconteceu? Pereceram lá em Cádiz Barnea. Pereceram 40 anos. Mas por que pereceram? Por causa da murmuração. Já não temos mais tempo. Como é que estamos de tempo, irmão? Já não temos mais tempo, vou correr. O povo pereceu. Pereceu lá. 40 anos. Uma geração completa não entrou na terra prometida. Morreram. E foi preciso despojar-se do velho homem. Só aqueles homens que mantiveram a fé na promessa de Deus entraram para a terra prometida. Caleb e Josué. Né? Podemos ver aqui rapidamente, muito rapidamente, abrir aqui o livro de Números para perceber o que estamos aqui a dizer. Antes de abrirmos o livro de Números, vamos ver aqui o Êxodo, capítulo 16, 3. Disse-lhe os filhos de Israel: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos o pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Portanto, o povo aqui rebelou-se. Rebelou-se contra quem? Contra Moisés. O povo começou a murmurar. O povo queria regressar ao Egito. E aqui o Egito, ela representa quê? O mundo. Muitas das vezes, nós que somos batizados pelas águas, por vezes queremos regressar outra vez ao mundo, às velhas práticas, na bebedice, na prostituição, na fornicação. Queremos voltar no mundo. E aqui o Egito representa isso. Amém? Em Números, no livro de Números, no capítulo 12, no capítulo 14, no capítulo 16, fomos ensinados aqui pelo nosso pastor, nosso amado pastor, fomos ensinados durante esse mês todo de outubro, por causa da insatisfação, da murmuração. O povo murmurava por causa da incredulidade, da murmuração. O povo pereceu em Cádiz Barnea, não é? Houve a missão para que fossem espionar, não é, a terra de Canaã. Foram levantados 12 homens para fazer a espionagem.
Podemos conferir isso está lá em Números 13, de 1 a 3, podemos ler rapidamente. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Pará, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Portanto, estes homens foram mandados por Moisés, no número de 12, para espionar. Todos esses espiões que foram espionar, todos, a maior parte deles, deram um mau testemunho sobre a terra que foi espionada. Os espiões testificaram de que a terra era boa, mas a maior parte deles disseram de que não poderiam lá entrar porque na terra havia quê? Gigantes. Mas ainda no mesmo capítulo, em 33, tanto Números 13, 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Portanto, viram os gigantes, e por terem visto os gigantes, temeram. Não estiveram confiantes da promessa de Deus, como assim Josué e Caleb mantiveram-se confiantes. Foram os únicos dos 12 que testemunharam a animar o povo a confiar na promessa de Deus, a confiar em Deus, a confiar naquilo que Deus prometeu. A terra boa, a terra de Canaã, onde mana leite e mel. O povo só pereceu durante 40 anos lá em Cades Barnea, no deserto, porque não tiveram fé. É aqui que nós vimos, o diabo rouba a nossa fé. Nós vimos isso, por isso que fizemos esse táxi todo para ir até Gênesis, para perceber onde é que a humanidade começou a fracassar. A princípio, logo na criação do homem, a humanidade começou a fracassar. Por isso, Deus está a nos chamar a atenção nessa nova partida que o nosso pastor nos está a introduzir no subtema de Cades Barnea. Nessa nova partida temos que prestar atenção das formas como o inimigo atua sutilmente para retirar a nossa fé e deixar-nos na incredulidade, deixar-nos na murmuração. As tribulações que nos vêm, elas vêm para nos fortificar, a manter-nos firmes e confiantes na promessa de Deus, para que possamos entrar na boa terra, para que possamos entrar no reino. A nossa meta, nós hoje, o nosso foco é o quê? É o reino. Por isso nós estamos aonde? No ministério da restauração, no ministério da reconciliação. Estamos a ser restaurados dia após dia, retirar de nós toda a natureza terrena caída do velho homem, para nos introduzir aonde? Na boa terra, para nos introduzir aonde? No reino. Por isso estamos aqui na igreja. O Ministério Internacional da Restauração. Estamos aqui para ser restaurados, para ser aperfeiçoados, não é? Para que
definitivamente toda a natureza terrena que está em nós, ela sai. E cada vez mais o novo homem que prefigura Cristo enche-nos, transborda-nos da sua natureza, da sua personalização, ou da sua, do seu perfil. Aqui o novo homem, ela é personalizado por Cristo. O novo homem é personalizado por Cristo. Cristo é o novo homem. É esse novo homem que é Cristo, que nós devemos nos encher. Encher-nos de Cristo. Aleluia. Encher-nos de Cristo Jesus. Eu termino por aqui, pedindo, orando a Deus, que todos os homens de Deus se esvaziam, se despojam do velho homem. Se despojam do velho homem. Esvazia-se. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e encher-nos de Cristo. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração para todos os homens de Deus, para todo o povo de Deus, para que possamos esvaziar-nos do velho homem, ou despojar-nos do velho homem, esvaziar-nos de nós mesmos, do ego, do eu sou, do eu posso, e permitir que Cristo nos enche com a sua vida e natureza. Que Cristo ilumine-nos, traga a sua luz para mostrar as nossas falhas, nossas fraquezas, e cada dia após dia retirar toda a natureza terrena que há em nós, no velho homem. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, sê conosco e continua, Pai, a trabalhar. Aleluia, aleluia. Continua assim a trabalhar por intermédio dos seus profetas que o Senhor levantou aqui. Na nossa era temos o nosso pastor, os bispos, todos os homens de Deus. Aleluia, aleluia. Que são os curadores, os que têm nos ensinado, que têm nos introduzido na boa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Enchendo-nos de Cristo. Aleluia. Para que Ele continue a trabalhar mais e mais. Aleluia, aleluia. Trabalha, Senhor, em cada um de nós. Trabalha, Pai, e arranca de nós toda a natureza terrena, caída, do velho homem, e infunde em nós mais de Cristo, mais de Cristo. Enche-nos de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus.